Na vida, se você tem objetivos, eles têm um preço que inclui dor, trabalho duro, resiliência. Essa é com certeza uma maneira de se bagunçar. Você reclama de tudo na vida porque você está fazendo tudo duramente. Uma vez que sua inteligência tenha se voltado contra você, nenhum poder no universo pode salvá-lo. Só isso. Eu acho que a dor leva à prosperidade. E na vida, se você tem objetivos, eles têm um preço que inclui dor, trabalho duro, resiliência. E quando esse é o caso, por que muitas pessoas reprimem o estresse? Porque eu, no nível individual, enquanto eu estiver vivo, quero alcançar objetivos, e isso virá com muito estresse e dor, e então eu posso descansar quando estiver enterrado, porque eu passarei mais tempo no túmulo do que fora do túmulo. Você acha que essa é a mentalidade correta, ou quais são seus comentários? Não, essa é com certeza uma maneira de se bagunçar. Este é um erro grave que gerações inteiras de pessoas cometeram, que se você estuda como deve estudar duro, você deve estudar duramente. Se você trabalha como deve trabalhar, você deve trabalhar duro. Por que eles não lhe disseram, você deve estudar alegremente? Por que eles não disseram que você deve trabalhar amorosamente? Não, você deve fazer tudo duro. Então você reclama. Você reclama de tudo na vida, porque você está fazendo tudo duramente. Há evidências médicas e científicas substanciais para lhe mostrar que somente quando você está em estados de experiência agradável, o seu corpo e seu cérebro funcionam da melhor maneira. É importante para você realizar bem qualquer atividade na vida que seu corpo e seu cérebro estejam funcionando bem? Olá? Isso é importante? Diga-me, se você está estressado e ansioso, o seu corpo e cérebro funcionam da melhor maneira possível? Nosso corpo pode ficar imune a isso e é assim que você aprende, como na academia, quando eu estresso meu músculo, ele cresce e se rompe. Dessa forma também podemos... Não, mesmo que você corra alegremente, escale uma montanha, jogue um jogo, os músculos ainda vão ficar bem. Olá? Então, sob o estresse ficariam melhor. Romperiam e depois se reconstruiriam melhor. Não, não, não. Veja, estresse significa... Você está sempre encontrando mais e mais palavras exóticas para isso. Alguém diz estresse, alguém diz tensão, alguém diz ansiedade e vai além, certo? Existem muitos nomes. Existem cerca de 72, 74 tipos diferentes de doenças mentais que foram identificados hoje, muitos nomes exóticos. Essencialmente é apenas isso. Sua inteligência se voltou contra você. Uma vez que sua inteligência tenha se voltado contra você, nenhum poder no universo pode salvá-lo. Isso é tudo. Se sua inteligência estivesse trabalhando para você, você manteria este radiante ou estressado? Por favor, me diga. Você faça a sua escolha, eu vou abençoar você agora mesmo. Se sua inteligência estivesse trabalhando para você, qual é a sua escolha para si? Bem-aventurança ou estresse? O que você deseja para o seu vizinho, talvez seja discutível. Você sabe, nós somos vizinhos em outro lugar. Uma coisa sobre comida, eu sou uma comilona. Eu sou uma comilona. Comilona? Sim, comilona. Eu amo comer. Então, durante as filmagens eu evito, mas quando estou de folga eu me empanturro de comida. Mas eu também adoro os animais. Então é por isso que você os come? Não exatamente. Quando eu vejo algum incidente que... Não, as pessoas dizem que eu amo a minha comida, então você adora animais, então você os coloca na comida. Não, eu tentei muitas vezes, tipo, ok, eu tenho que parar de comer carne. Eu também já tentei isso. Então eu fiquei longe de carne por uma semana ou 10 dias. Mas no momento em que eu vejo alguém comendo carne, eu penso que, ok, a partir do mês que vem. Eu não sei, como é que eu saio disso? É claro que até eu tenho 2 pets em casa e... eu não sei. O que você diz, Sadhguru, sobre tudo isso de comer carne ou não comer carne? Quando você está planejando comer os pets? Não, eles são como meus bebês. É o que dizem, eu até já vi pessoas falando com a galinha muito amigavelmente. E na próxima semana elas vão e a comem. Você é vegetariano ou não vegetariano? Eu sou humanitário. Humanitário?
Veja, hoje há uma documentação substancial para mostrar que as plantas são tão sensíveis quanto qualquer outra criatura. Por isso, quer você coma uma planta, ou um animal, ou o que quer que seja, isso continua a ser violência. A única coisa é que elas não gritam. Elas gritam, você não ouve. É só isso. Há provas suficientes para mostrar que elas gritam. Foi registrado, assim, que se, digamos que vem um animal entre as árvores, digamos que há aqui 1.000 ou 10.000 árvores. Digamos que um elefante chega e começa a comer as folhas da árvore. Imediatamente, esta árvore enviará mensagens a todas de sua espécie que ela está sendo comida por algo. Eu não sei se ela reconhecerá ou não um elefante, mas ela está sendo comida. E em poucos minutos, se o elefante for para as outras árvores, todas as árvores terão produzido uma certa quantidade de material venenoso em suas folhas. Quando o elefante tenta comer, terá um sabor amargo e é venenoso, então ele não tocará. Portanto, entre elas, há toda essa sensibilidade. Por isso, se você arranca uma fruta ou um vegetal, ou corta um animal e come, tudo é cruel. É apenas que devemos fazê-lo com alguma sensibilidade, somente na medida em que for necessário. Você deveria largar essa ideia de ser uma comilona. Todos nós comemos comida. Temos de comer comida, senão será cruel para esse aqui. Mas tornar-se uma identidade com a comida não é certo, porque isso significa que nós vamos somente nos satisfazer, não vamos simplesmente nos nutrir. Nós temos o direito de nos nutrirmos. Enquanto vida, temos o direito de nos alimentarmos, porque é assim que o ciclo alimentar acontece no mundo. Mas não temos o direito de arbitrariamente tirar outra vida só por prazer. Não temos nada que fazer isso. Nós temos todo o direito de alimentar esta vida, mas não temos o direito de ter prazer em tirar outra vida. Portanto, não se chame de comilona, porque a comida nunca deveria se tornar a identidade. Para a sobrevivência, para a nutrição, comeremos o que tivermos que comer no dado momento. Obrigada, Sadhguru. Agora eu quero que você observe. Isso está acontecendo uma vez a cada 3 meses? Está acontecendo uma vez a cada 9 meses? É tão estranho que até mesmo situações físicas acontecem exatamente da mesma maneira. Dependendo de quão inconsciente você está, quão desestabilizado você está, você se torna acessível a esses ciclos. O processo espiritual está lhe dizendo como você pode se afastar desses ciclos. O mesmo padrão de coisas continua acontecendo com o passar do tempo. O mesmo tipo de emoção, a situação pela qual passamos é a mesma. Como sair desses padrões na vida? Então, é bom que você pelo menos notou que os mesmos padrões estão acontecendo, se repetindo. A maioria das pessoas nem percebem isso. Elas continuam repetindo os mesmos ciclos em cenários diferentes e acham que estão bem. O bom com você é que pelo menos você está notando isso. O cenário pode mudar. O cenário da vida mudará de qualquer maneira. Da última vez que alguma bobagem aconteceu com você, você estava na escola. Quando aconteceu novamente, você estava na faculdade, então o cenário era diferente. Na vez seguinte, você estava trabalhando. Na vez seguinte, você estava casado. Mas as mesmas coisas estão acontecendo se você observar a sua vida atentamente. Suponha que você vá para Coimbatore. Do Ishi Yoga Center, você viu do lado de fora Semedo.
Você sabe que existe Semedo? Semedo não. Irutupalam, esse é um bom nome. Irutupalam significa fosso escuro. Então você estava indo para Coimbatore, chegou em Irutupalam, e você olhou em volta e seguiu. Agora não tem perigo, fizeram uma ponte. Houve um tempo em que você tinha que passar por, você sabe, águas perigosas. E você estava dirigindo feliz em direção a Coimbatore, de novo chegou em Irutupalam. De novo Irutupalam, tudo bem, má sorte. E de novo você continua dirigindo, passa um tempo, de novo chega em Irutupalam. Sei lá. Você sabe, coincidência? De novo chega em Irutupalam. Você deve saber que você está em Irutu. Se por 4 vezes a mesma cidade passa no caminho para Coimbatore, isso significa que você está andando em círculos. Isso significa que você não está indo a lugar algum, não é? Se você estiver vendo a vida humana apenas enquanto corpo, sim, o corpo está indo para algum lugar. Nós sabemos para onde. Você sabe para onde seu corpo está indo? Para onde seu corpo está indo? Para o túmulo. Quer seja lua cheia ou lua nova, quer seja noite ou dia. O corpo está indo. Veja, 10 segundos mais perto do túmulo, 20 segundos agora. Enquanto eu estou falando, fisicamente você está se aproximando do túmulo. Isso é tudo o que está acontecendo. Se você existir aqui como uma entidade física, é só isso que está acontecendo. E se você existe aqui apenas como uma entidade física, lentamente você verá que a vida será uma brincadeira, depois ela se torna prazer, depois se torna tantas coisas, depois todas as articulações doem e depois fica aterrorizada, porque ela está chegando ao fim. A vida física, ela é uma progressão. Você não precisa passar por isso para saber. Você tem inteligência suficiente para sentar aqui e ver. Mas a nossa sorte é que nós não somos apenas físicos, temos outras dimensões em nós. Em termos de seu estado mental, ele pode continuar crescendo ou ele pode seguir em círculos. Em termos de seu estado emocional, ele pode continuar crescendo ou pode seguir em ciclos. Outras dimensões, das quais você pode não estar ciente ainda, mas mesmo nelas, você pode seguir em ciclos ou pode ir a algum lugar. Agora, quando você disse, eu notei que minha vida está acontecendo em ciclos, você está essencialmente falando sobre as situações ao seu redor. Mais do que isso, você está falando sobre seus próprios estados mentais e emocionais passando pelos mesmos ciclos. Algumas mulheres, com todo respeito estou dizendo isso, algumas mulheres podem observar isso melhor do que os homens, porque seus ciclos mentais e emocionais são mais curtos. Todo mês, em uma certa época do mês, pelo menos muitas delas, passam por um certo nível de estados mentais e emocionais que são repetitivos, porque todo mês isso se repete, elas sabem claramente que está acontecendo por causa disso. Por causa de uma certa situação fisiológica, isso está criando uma certa situação psicológica. É algo que elas podem claramente notar. Mas infelizmente você não tem ciclos menstruais. Eu estou dizendo infelizmente porque se você tivesse um alerta tão forte, você não deixaria de perceber. Já que seus ciclos são de uma forma diferente, você pode fechar seus olhos para isso. Você pode passar pela vida da mesma maneira, sem notar isso. As mulheres são abençoadas porque elas não podem deixar de notar. Elas conseguem perceber que isso está acontecendo com elas. Os homens têm que estar muito mais atentos, precisam trabalhar muito mais, porque senão você pensará que está indo para algum lugar, mas em todas as vezes você está indo para Irutupalam, 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 pensando que está indo a algum lugar. Fisiologicamente, há um forte alerta no corpo feminino. O forte alerta que está presente no corpo feminino não é uma maldição, é uma bênção se você souber como usar isso, porque toda situação volátil, toda situação desestabilizada é uma possibilidade de mudança.
Quando existe um processo definido, você não pode mudar as coisas tão facilmente. Quando existe uma desestabilização periódica do sistema, existe uma grande possibilidade de mudança. Mas, enfim, se você está passando por ciclos, tudo neste sistema é cíclico, não é? A Terra está girando em ciclos, a Lua está girando em ciclos, tudo é cíclico. Se você não se posicionar com um certo nível de atenção, um certo nível de determinação e um senso de ir a algum lugar, você naturalmente se tornará parte dos ciclos. Existem vários tipos de ciclos acontecendo. O ciclo mais longo que está acontecendo aqui é de 144 anos. Uma vez a cada 144 anos, certas coisas acontecem no sistema solar, para as quais temos, em 144 anos, nós temos um Kumbh Mela. Nós tivemos a sorte de testemunhar isso em nossas vidas. O próximo ciclo é de 12 anos e 3 meses, que todos nós veremos. Os outros são bem mais curtos. Existem ciclos de 3 anos, ciclos de 18 meses, 16 meses, existem outros tipos de ciclos, todos esses ciclos. Dependendo de quão inconsciente você está, quão desestabilizado você está, quão desfocado você está, você se torna acessível a esses ciclos. Se você estiver completamente disperso, você se torna acessível ao ciclo menor. Se você estiver um pouco focado, você se torna acessível aos ciclos mais longos. Mas todo mundo está sujeito a esses ciclos. Esses ciclos podem significar uma amarra, ou esses ciclos também podem significar transcendência, que de um ciclo de vida a outro, você transcende ou você repete o mesmo ciclo. Isso depende de quem você é. Quando tantas pessoas... A diferença entre astrologia e espiritualidade é apenas isso. Esse é um assunto impopular que eu vou abordar. A astrologia está tentando lhe dizer como esses ciclos lhe prendem. O processo espiritual está lhe dizendo como você pode se afastar desses ciclos. Nós não estamos negando os ciclos. Seria estúpido negar os ciclos. Os ciclos definitivamente existem, mas estamos olhando para as possibilidades de como você pode escapar desses ciclos. Se você vive de acordo com os ciclos, estando consciente dos ciclos, sua vida terá certa equanimidade, certo nível de sucesso, certo nível de bem-estar, certo nível de prosperidade. Se você quebrar o ciclo, se você estiver constantemente procurando como se libertar do ciclo, você está procurando por sua libertação. Você está buscando apenas bem-estar ou está em busca da libertação? Essa é a questão. Você deve viver de acordo com isso. Então, agora mesmo, se sua vida está andando em ciclos, repetitividade, que você está repetidamente indo para Irutupalam, você entende que não vai chegar a lugar algum assim? É hora de mudar o padrão. Agora eu quero que você observe. Isso está acontecendo mensalmente? Tem certeza que para você não é mensal? Está acontecendo uma vez a cada 3 meses? Está acontecendo uma vez a cada 9 meses? Isso está acontecendo uma vez a cada 16 a 18 meses? Isso está acontecendo uma vez a cada 3 a 3 anos e 3 meses? Isso está acontecendo uma vez a cada 12 anos. Eu quero que você perceba isso. Agora não comece a imaginar todo tipo de coisas, mas está acontecendo, você entende? Está simplesmente acontecendo, quer você seja capaz de perceber isso ou não, está acontecendo. Não está acontecendo apenas com suas situações mentais e emocionais. Se você estiver consciente, até as situações físicas à sua volta se repetirão. É tão estranho que até mesmo situações físicas acontecem exatamente da mesma maneira. Se estiver se manifestando a cada 3 meses, podemos estender para 9 meses. Se estiver se manifestando a cada 9 meses, podemos estender para 18 meses. 18 meses podemos estender para 3 anos, podemos estender para 12 anos. Ou podemos estender para 144 anos. Ou, acima de tudo, em vez de tentar se esquivar desses ciclos, podemos conduzir esses ciclos. Eu tenho conduzido meus ciclos. Cada vez que chega, minha vida muda. E ela vai mudar drasticamente nos próximos 4 a 6 meses.
Eu não tive o privilégio de conhecer o Ryan pessoalmente, mas no último ano no qual eu conheci a Mita, ela compartilhou tanto sobre ele e seu espírito, e nós compartilhamos a experiência dela com a passagem do Ryan. E próximo ao final do tempo dele aqui, e foi muito semelhante com a minha experiência com o meu pai, e nós compartilhamos muito daquelas experiências. E para mim foi agridoce, e tinha tanta ternura naqueles últimos dias. E eu gostaria de saber se você poderia falar um pouco sobre essa transição para a gente. E como podemos, eu não quero dizer fazer melhor, mas como podemos experienciá-la com uma nova perspectiva. Porque isso é algo que realmente mudou a forma como eu a vejo e a experiencio. A sua ou de outra pessoa? Não a minha, mas quero dizer, provavelmente ambas. Mas realmente, sobre estar aqui depois que alguém morre, como passar por isso com elas. Eu quero que você escute isso cuidadosamente, porque isso pode ser facilmente mal compreendido. Porque quando alguém perde alguém que é querido para eles, é como se um pedaço de sua vida lhe tivesse sido arrancada e se passa por vários processos de luto, pela perda, por apreciar muitas coisas que elas foram, uma variedade de coisas. Nem tudo pode ser expresso. Mas, ao mesmo tempo, nós não somos as primeiras pessoas a nascer nesse planeta, nem seremos as primeiras a morrer. Nas nossas vidas, se vamos estudar ou não, nós não sabemos quando nascemos. Se vamos nos casar ou não, nós não sabemos. Se vamos ter filhos ou não, nós não sabemos. Se iremos fazer isso, aquilo e tantas coisas no mundo ou não, nós não sabemos. Porém, nós sabemos de uma coisa, que nós vamos morrer. Sim ou não? Essa é uma certeza, não é? Apesar de ser uma coisa tão óbvia, nós não somos capazes de entrar em acordo com isso. Alguém me perguntou, Sadhguru, como as cobras morrem? Onde elas morrem? Porque nós nunca vemos uma cobra morta, a menos que ela seja morta por alguém. Eles fizeram essa pergunta no país tropical, e eu acredito que seja relevante na Califórnia também, onde de fato existem milhões de cobras. Mas elas são vidas silenciosas. Elas não se mostram com muita frequência, a menos que você adentre seu território em algum lugar. E elas não se mostram. Elas estão apenas lá. Então, onde elas morrem? Isso é algo muito incrível, particularmente com as najas. Quando elas querem morrer, quando elas sabem que devem morrer, elas se retiram, procuram um puleiro em algum lugar, e vão repousar ali, e elas não comerão. Por mais de 18 a 20 dias, elas não irão comer nada e repousarão no mesmo lugar. E irão morrer ali. Uma vez, por compaixão equivocada, eu trouxe essas najas para baixo porque eu sabia onde elas estariam repousando. Eu pegava elas, as trazia e tentava alimentá-las à força. Tente alimentá-las e fazer algo a respeito. Mas faça o que quiser, elas não irão aceitar nem um pouco de comida. Se você deixar elas, novamente elas vão e repousarão no mesmo lugar. E elas morrerão ali tranquilamente. Eu estou dizendo que uma criatura rastejante tem esse tanto de consciência, que ela sabe quanto tempo esse corpo deve viver e quando ele deve partir. Do mesmo modo, a sua vida e qualquer outra vida tem essa consciência de quando ela deve sair desse corpo, quer seja porque nós danificamos o corpo de alguma forma, ou porque, simplesmente, já não existe mais a intensidade necessária no corpo para sustentar a vida. Portanto, nós devemos compreender que quando eu uso certas palavras, não as compreenda no seu sentido normal. Quando eu digo uma vida decide quando partir, não é no sentido de você pensar a respeito disso e decidir, não é esse tipo de decisão. A sua própria maneira, não com pensamento,
Muitas decisões sobre quem você é não são decididas pelo seu pensamento, elas são simplesmente tomadas, não é? Dessa maneira, uma vida decide quando partir. Enquanto estiver aqui, nós faremos de tudo para preservá-la e segurá-la e mantê-la conosco, porque nós apreciamos e valorizamos essa vida, mas quando ela partir, nós devemos respeitar isso, porque aquela vida escolheu partir. Agora, quando eu digo vida, eu não estou falando sobre a pessoa, eu não estou falando sobre a personalidade, eu não estou falando sobre a diversidade de pensamentos e emoções e atividades em que essa pessoa estava envolvida. Você, como uma pessoa, nunca quer partir, porque você quer ser um drama psicológico infinito. Porém, a vida quer partir em um dado momento. Quer você goste disso ou não, a vida quer partir, porque ela não quer ficar presa na forma física que você acumulou para sempre. Ela não quer. Ela aprecia a forma física apenas até um certo período de tempo. Depois disso, mesmo se tudo estiver bem, muitas vidas partem. Você verá isso particularmente na Índia. Yogis decidirão quando partir. Quando eles estão muito saudáveis e bem, eles se sentam e partem. Outras pessoas pensam, por que ele era saudável, por que ele tinha que partir? Então você quer adoecer e morrer? Você quer sofrer em um hospital por 3 anos e somente então partir? É essa a única maneira de partir? Por favor, escute isso cuidadosamente, porque essa é uma situação. Eu não estou tentando menosprezar nada, mas eu quero que você escute isso cuidadosamente. É verdade que a última coisa que você faz na sua vida é morrer? Olá? Então, a última coisa que você faz na sua vida, não seria muito importante que você a fizesse graciosamente? Hã? Vocês são todos de Los Angeles? Vocês devem fazer isso com estilo, não é? Pelo menos graciosamente. Também não seria importante para as outras vidas que nos rodeiam que quando a hora delas chegasse, nós deveríamos facilitar para que elas estejam aptas a partir graciosamente, não torná-las vítimas da indústria médica que está acontecendo ao nosso redor? Olá? Diga-me, a qual propósito isso serve se você estender uma vida que está prestes a partir agora por mais 3 meses com todos os tipos de suporte? Por 3 meses você a estendeu na dor e no sofrimento. Qual é o significado disso? Isso apenas significa que você é ignorante sobre a natureza da vida e que você quer se apegar a algo que você conhece e que você não quer saber de nada que você não conhece. É muito importante. Nós conhecemos a pessoa, nós conhecemos essa pessoa e essa pessoa e essa pessoa, tudo bem. Nós desfrutamos de suas personalidades, mas você não tocou a natureza da vida delas. Porque, a menos que você toque a natureza de sua vida, você não pode tocar a natureza de outra vida. Portanto, a coisa mais importante que precisamos fazer é... Não temos que falar sobre a morte, preparar-nos para a morte, nada é necessário. O que precisamos fazer é, além desse corpo que nós acumulamos, que você concordou comigo que você acumulou isso. Além dessa mente, que também é um acúmulo de impressões e de informação, além de seus acúmulos, se você se sentar aqui nesse momento e experienciar a vida que você é, você não terá absolutamente nenhum problema com quaisquer aspectos da vida, o que inclui a morte. A morte não é outra coisa. A morte é algo que está acontecendo. Agora mesmo, todos nós estamos morrendo lentamente. Um dia ela estará completa. Você acha que ela vai subitamente acontecer um dia? Ela já está acontecendo, não é? Não está acontecendo? Está acontecendo em cada um de nós. Não deveríamos conduzir esse processo? Veja, você pode chamar isso agora mesmo, eu posso dizer que eu estou vivendo. Uma outra maneira de dizer isso é, eu estou morrendo. Eu estou morrendo nesse momento. Nós queremos estendê-lo o máximo que pudermos, mas saber disso experiencialmente, sem tentar entender isso intelectualmente, é o mais importante, porque intelectualmente, se você entender, você sempre será um contra o outro, porque essa é a natureza do intelecto, que o intelecto não consegue perceber nada sem criar 2. Dessa forma, você criou vida e morte. Não existe tal coisa como vida e morte. Vida e morte estão em um único pacote, não é? Olá? É um único pacote. Assim como estamos vivendo, também estamos morrendo agora mesmo.
A pergunta é, quão graciosamente você faz isso? Se você aprender a fazer esse momento de forma absolutamente graciosa, você também conduzirá aquele momento de forma absolutamente graciosa? Aquele não é um tipo de momento diferente? Aquele é o mesmo momento? Na ciência yógica, funciona assim. A cada inspiração você nasce, a cada expiração você morre. Quando você nasceu como um pequeno recém-nascido, a primeira coisa que você fez foi uma inspiração, não foi? O que você acha que será a última coisa que você vai fazer? Expiração, não é? Agora mesmo, enquanto você está sentado aqui, inspiração, expiração, inspiração, expiração, inspiração, expiração. A próxima inspiração não aconteceu e subitamente um grande homem se foi. Sim ou não? É tão frágil assim, e eu quero que você entenda isso. A todo momento está acontecendo. Se essa expiração que saiu, se ela não voltar, esse aqui se foi. Quantas coisas um homem é capaz de fazer, mas ao mesmo tempo, apenas veja o quão frágil isso é. Você está fazendo um ioiô com a sua vida a cada momento. Se você não sabe como puxá-lo de volta, ele vai embora. Mas não me sinto assim nesse momento, eu sou real. Eu não vou morrer hoje. Muita gente pensava assim antes de você e de mim. Nós precisamos compreender. A mortalidade é a realidade fundamental da nossa existência. Se nós não entrarmos em acordo com esse único fato, acredite em mim, você não conhecerá nenhum outro aspecto da vida, na realidade. Você conhecerá apenas o drama, porque essa é a natureza mais fundamental da nossa existência, que somos mortais. Quando nós nascemos, está declarado que nós vamos morrer, não é? Até quando? É a única pergunta. Eu abençoo vocês com uma vida muito longa. Muito obrigado por estarem aqui. Tudo o que acontece ao sistema solar acontece com você de alguma forma. Na noite do Mahashivaratri há um aumento natural de energia. Se você se deitar, você pode também se prejudicar. Então, nessa noite fazemos uma celebração. Talvez algo em torno de 60 milhões de pessoas estivessem assistindo. Sadhguru, você fala tão logicamente e faz sentido para mim, mas ao mesmo tempo, você está celebrando o festival religioso do Mahashivaratri de uma forma grandiosa no Isha Yoga Center. Para um jovem como eu, esses festivais religiosos parecem rituais ultrapassados. Então, eu quero saber qual é a relevância do Mahashivaratri para os jovens. Em primeiro lugar, que tipo de festival você preferiria? Talvez apenas o Dia dos Namorados ou algo assim? Isso também é religioso. É São Valentim, certo? Então, o que é o Mahashivaratri? Você precisa entender isso. Existem certos... Na Índia, existem 365 festivais por ano. Sim. Hoje, por motivos econômicos e pela forma como estruturamos nossos trabalhos e as coisas, muitos deles acabaram. Cerca de 30, 35 ainda estão sendo ativamente. Talvez mais do que isso, cerca de 50, 60 festivais estão sendo celebrados por pessoas diferentes. Mas esse número também está diminuindo. Em grande parte, cerca de 5 ou 6 estão sendo celebrados de forma significativa. Portanto, alguns deles são sociais. Alguns deles podem ser religiosos, mas quase nenhum é religioso. Alguns estão bem conectados ao calendário. Quase todos os festivais indianos estão conectados ao calendário. O que está acontecendo no sistema solar, queremos fazer algo que seja favorável ao que está acontecendo naquele dia, no resto do sistema solar. A importância disso é que o que você chama de meu corpo agora, o que é o mecanismo humano, foi derivado desse planeta. A maioria das pessoas não entende isso até que você as enterre. Elas acham que vieram de outro lugar. Não. Esse corpo O sistema solar está funcionando como uma roda de oleiro para gerar isso. Então, tudo o que acontece com o sistema solar acontece com você de alguma forma. Portanto, existe uma observação muito apurada do que está acontecendo no sistema solar hoje. Desse modo, criamos um tipo de celebração e fazemos essas coisas específicas. Então, na noite do Mahashivaratri, para resumir, porque esse é um assunto elaborado que você abordou, nesse dia, que não cai no mesmo calendário, você sabe, a data do calendário moderno regular, nesse dia, existe uma natural
Porque você sabe, o planeta não está girando assim, ele está girando de uma certa maneira. E há uma precisão no planeta. Você sabe o que é uma precisão? Olá? Não, não é precisão em termos de exatidão. Estou falando sobre o que é precisão em termos do planeta. O eixo do planeta não está simplesmente girando assim, está acontecendo assim. É uma oscilação, existe sempre uma oscilação no planeta. Por causa dessa oscilação, isso cria um certo tipo de situação no planeta. Então, nesse dia, especialmente no hemisfério norte, ou apenas no hemisfério norte, existe um aumento natural de energia. Tem um aumento natural de energia. Ah, toda essa energia eu não acredito. Você não acredita? Simplesmente se sente no litoral. Se houver lua cheia, o oceano estará subindo. Olá? Então, um dia de lua nova, um dia de lua cheia, você vê que o próprio oceano está tentando subir. Bem, mais de 2/3 do seu corpo é água. O que faz você pensar que a água dentro do corpo não subirá? Todos os fluidos do corpo também estão subindo. Então, você verá que essas coisas estão em todos os lugares. Se você já esteve em um hospício... Não, você poderia ver lá. Você verá que em dias de lua cheia e em dias de lua nova, as pessoas tomam cuidados extras, porque aquelas que estão psicologicamente perturbadas ficam muito mais perturbadas. As pessoas pensam que a lua causa loucura, é por isso que lunar e lunático e todas essas coisas. A lua não causa loucura, ela simplesmente puxa tudo para cima. Se você for um pouco maluco, ela te deixa mais maluco. Você é um pouco amoroso, ela te deixa mais amoroso. Você é um pouco meditativo, ela te deixa mais meditativo. Qualquer que seja a sua qualidade, ela é aperfeiçoada porque é como se fosse... Existe uma grande ascensão no sistema. Esse dia em particular, depois que o solstício acontece em dezembro, 22 de dezembro é o solstício de inverno, depois disso, a precisão planetária é tal que acontece uma ascensão natural naquela noite, em particular de forma muito significativa. Nessa noite, se você se deitar, isso significa, quando as energias estão tentando se mover assim, você está meio que obstruindo. Não é apenas que você perde o benefício, você também pode se prejudicar de uma forma muito sensível. Todas essas coisas só importam para você quando você deseja ser um ser humano pleno. Quando eu digo um ser humano pleno, você quer que cada faculdade que possa ser aberta no ser humano, você quer que ela seja aberta. Não se você é do tipo que à noite você está bêbado e dormindo, o que tem aí você também quer matar, isso cabe a você. Mas se você quer ser um ser humano pleno, você quer tudo em escala total acontecendo com você, você observa todas essas pequenas mudanças que acontecem no sistema e cuida disso. Então você quer se sentar ereto, você quer que sua coluna esteja ereta naquela noite em que as energias estão se movendo para cima, você quer ajudá-las a subir ainda mais, não assim. Então criamos aquilo que chamamos de Jagaran. Isso significa ficar alerta e com a coluna ereta. Como manter as pessoas com a coluna ereta? Basta fazê-las sentar. Você acha que elas irão? Se eu lhe fizer sentar pelas próximas 5 ou 6 horas, você vai simplesmente se sentar? Não, eu tenho que entreter você. Então, naquela noite, temos uma celebração das 6 horas da noite às 6 horas da manhã, 12 horas ininterruptas, música, dança, meditação, várias coisas sendo feitas para que todos fiquem alertas. Quase 1 milhão de pessoas estão em um só lugar, mas esses números estavam explodindo. Por isso, agora temos telas grandes em mais de 130 cidades em todo o país, no sul da Índia, para que as pessoas se reúnam lá e que tantos não venham aqui. Mas ainda assim atingirá algo em torno de 700.000 ou 800.000 pessoas em um só lugar, e mais de 86 canais estão transmitindo ao vivo. Então, quantas milhões de pessoas estão assistindo, não sabemos. No ano passado, eles disseram que talvez algo em torno de 60 milhões de pessoas estivessem assistindo. Dessa vez será muito mais. Por isso cresceu tanto, porque as pessoas encontram os benefícios daquilo que é. Você faz uma coisa naquela noite sem ficar bêbado ou drogado, apenas sente-se alerta. Você não gosta de celebração, então você simplesmente se senta assim. Você decide. Portanto, você precisa entender isso. Um ser humano precisa de celebração. Se a celebração tiver que acontecer em sua vida, você precisa de algum senso de diversão. A maioria das pessoas consegue celebrar somente se estiverem bêbadas. Eu vou lhe mostrar 1 milhão de pessoas em um só lugar, sem permissão de uma gota de bebida em parte alguma,
Mas você verá, a noite inteira ninguém dormirá. Todo mundo está ligado, 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 ok? Eu acho que a maioria das pessoas não tem prestado atenção. Elas acham que beleza tem de ser o nascer do sol, o pôr do sol no máximo. A própria maneira como uma pessoa caminha é bonita. Que geometricamente as coisas se encaixaram. O cosmo, propriamente dito, é a perfeição da geometria. Se eu olho para um homem ou para uma mulher, a primeira coisa que eu vejo é a sua geometria, da cabeça aos pés. Pensei em começar com uma pergunta muito básica. Uma pergunta simples. Uma pergunta que me fazem várias vezes, em leituras de poesia, em oficinas de poesia. Sendo a poesia a minha atividade principal, e a pergunta é, o que é um bom poema? E a resposta, de fato, é que se o poema é uma forma de design verbal, ou coreografia verbal, o que é design? E estaria a beleza implícita nessa noção? Se assim for, o que é a beleza? Quer seja uma máquina, ou uma formiga, ou um gafanhoto, ou um ser humano, ou uma roupa, tanto faz, ou uma edificação. Se aquilo se encaixa e flui com o mínimo de atrito, para aquele que tem os olhos para observar, aquilo sempre parecerá muito bonito. Eu não sei quantas pessoas percebem isso. Desde a minha infância eu passei muito tempo prestando atenção a todo tipo de inseto e descobri que os insetos são as criaturas com design mais fabuloso do planeta. E todos os tipos, se você olhar para eles, em termos de cor, em termos de geometria, em termos de variedade de atividade que eles podem realizar, eles são tão fabulosamente projetados. Então, quando eu disser que você é belo, não pense que eu estou dizendo que você é um inseto. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo, criaturas diferentes, temos 2 pernas, outra tem 4 pernas, outra tem 6, 8, 12, qualquer que seja o número. Mas a beleza da natureza e da evolução é que o design foi aperfeiçoado. Eu acho que a maioria das pessoas não tem prestado atenção. Elas acham que beleza tem de ser o nascer do sol, o pôr do sol no máximo. As pequenas coisas são muito bem feitas, porque elas aprenderam a funcionar com o mínimo de atrito. Se você olhar para... Quero dizer, se você olhar para a atividade, se você medir a atividade, digamos, de um inseto, quanta atividade um inseto está realizando por calorias que ele consome? Obviamente, ele é geometricamente perfeito, existe uma mínima quantidade de atrito. Então, tudo que é bem feito sempre me entusiasmou, seja uma máquina, uma edificação, um inseto, um animal ou um ser humano. Se você está falando sobre humanos serem belos, se você olha para alguém, quando ele está alegre, todo mundo é bonito. Qualquer que seja o formato do nariz ou do queixo, quando você os vê em estado de alegria, eles sempre serão bonitos. Com o melhor, o que quer que seja considerado o melhor formato de nariz ou de queixo, quando eles não estão bem, já não parecem mais bonitos. Então, se você estiver em um estado de vida exuberante, você parecerá bonito, de rosto, quero dizer. Para manter o corpo bonito, é preciso trabalhá-lo um pouco. Muita gente está tentando ficar no formato do planeta. Não estou falando de uma forma ofensiva, eu estou falando... Quero dizer, quando você olha para o mundo, principalmente quando eu viajo para fora do país e também pela Índia, não tanto na Índia rural, se você for para a Índia urbana, quando eu estava crescendo, na escola, tinha apenas 2 crianças obesas, apenas 2, e nós sempre pensávamos... Você sabe, eles se destacavam porque todos nós éramos esqueléticos, porque tinha tanta atividade e tantas coisas para fazer. Mas hoje, você vê crianças saindo de um ônibus escolar, quase 40% a 50% são assim. Talvez seja parte da evolução.
que eles estejam tentando se tornar parecidos com o planeta. Então, uma pessoa redonda não é bonita? Veja, desta forma, se você olhar para ela, é a forma como você olha para ela. Você pode olhar para qualquer coisa como bela. Se você está em um certo estado, tudo parece bonito, isso é diferente. Mas eu acho que estamos falando sobre o físico, a beleza mecânica. Isso significa, sobretudo, que geometricamente existe alguma perfeição na qual as coisas operam com o mínimo de atrito. De repente, a própria maneira como uma pessoa caminha é bonita, porque ela não anda de forma desajeitada. Isso vale para um ser humano, ou para um animal, ou para uma máquina, ou para tudo. Que, geometricamente, as coisas se encaixaram. De fato, o universo inteiro está acontecendo apenas por causa da perfeição geométrica. Bem, a cúpula está de pé por causa da perfeição geométrica, não por causa da resistência do material. Todas as edificações que projetamos aqui sempre procuramos ver como poderiam ser geometricamente perfeitas, de modo que o material que usamos pudesse ser muito pouco, pois nosso problema é sempre o orçamento. As pessoas dizem, uma construção tão grande com esse tipo de viga vai cair. Não vai, porque foi pensado geometricamente. Então, o processo evolutivo sempre olhou para a geometria. O cosmo, propriamente dito, é a perfeição da geometria. A razão pela qual o planeta segue firme em seu caminho é porque ele atingiu algum tipo de perfeição geométrica. Se ele desalinhar um pouco, não poderá voltar novamente. Isso não é apenas verdade com este planeta, é verdade com o universo inteiro. Então, na minha cabeça, isso sempre foi assim. Se olho para uma árvore, se olho para uma nuvem, se olho para um homem, ou para uma mulher, ou para qualquer coisa, para mim é sempre a geometria das coisas. A primeira coisa que eu vejo é a sua geometria da cabeça aos pés. Depois, todas as outras coisas. Porque geometricamente isso deve estar correto, só então se sustentará. Caso contrário, sua própria vida será reduzida. A vida de uma edificação, ou de um animal, ou de uma criatura, ou a de qualquer coisa. Qualquer forma nesta existência, se ela não encontrar algum tipo de harmonia geométrica, então ela partirá antes do tempo. Todo o sistema iógico é apenas isso. Para alinhar seu corpo com a geometria cósmica, de modo que, se você se sentar aqui por 2 dias, ainda assim, isso não seria um problema, porque você entendeu a geometria do corpo. Continue sua jornada de autoconhecimento e expansão de consciência conosco. Compartilhe este vídeo para inspirar outros a se juntarem a nós nessa jornada de crescimento pessoal.